Nós ouvimos uma entrevista coletiva do juiz de direito Anselmo Lag Laranja, que é secretário-geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, falando então sobre o incêndio que aconteceu nesta manhã e destruiu o arquivo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que ficava na Serra. Eu fiz um resumo brevemente para você que ouviu aqui na CBN Vitória alguns pontos que ele destacou. Nós ouvimos um trechinho final dessa entrevista coletiva. Ele falou sobre a reorganização do arquivo, que estavam sendo feitos então mutirões ali de certa forma para a limpeza e reorganização também desse espaço, sobre a perda de parte do arquivo que não foi digitalizado também, mas que essa perda seria menos representativa do que a quantidade de material que já havia sido digitalizado, e também sobre as imagens que devem ser enviadas para a perícia, o servidor que armazena essas imagens que vai ser enviado para a perícia. E agora ele fala ao vivo aqui na CBN Vitória, exclusivamente com a gente, o juiz de direito Anselmo Lag Laranja. Bom dia para o senhor. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu quero iniciar agradecendo a você por esse espaço que nós utilizaremos como prestação de serviço à população de Vitória para a tranquilidade da sociedade a respeito das consequências desse lamentável incidente. Doutor, gostaria de saber então, a gente ouviu um trechinho da entrevista em que o senhor falava sobre uma perda de material que não foi digitalizado e que parte também já havia sido digitalizada. A gente não conseguiu acompanhar tudo que o senhor disse, mas que materiais estavam armazenados ali e o que é possível saber se foi ou não perdido já nesse primeiro momento? O galpão tinha destinação mista, tanto quanto ao arquivamento de processos extintos, portanto, não tinha nenhum processo em tramitação guardado aqui, físico, Os processos em tramitação são todos digitais atualmente, então o que nós tínhamos aqui eram processos físicos já arquivados e uma parte de material inservível, fruto da organização do Tribunal de Justiça, que faz logística reversa, tirando por obsolescência móveis do interior do estado, mesmo aqui da Grande Vitória, trazendo para aqui para o leilão de descarte, A gente já havia feito, desde dezembro do ano passado, alguns leilões, todos eles muito frutíferos. A gente classifica os materiais como sucata ou ainda de aproveitamento e eles recebem do mercado uma valorização por isso e foram vendidos, entregues. Então, o que havia aqui, nenhum bem ainda servível foi destruído, eles estão armazenados noutro depósito e o que se perdeu foram os processos arquivados, a maioria absoluta deles da Grande Vitória. Os que vieram do interior, que nós desocupamos alguns imóveis locados e devolvemos os imóveis e diminuímos essa despesa com locação no interior do estado, já vieram para cá digitalizados. Eu também posso tranquilizar a sociedade quanto a processos sensíveis, porque tem os processos de família da Grande Vitória armazenados aqui, os processos de inventário, esses todos já estavam digitalizados. Nós não temos ainda um levantamento completo, os nossos servidores estão completamente abalados com o ocorrido, em razão disso nós daremos a eles o tempo necessário para apresentarem à direção do tribunal o levantamento completo e assim que nós tivermos, a imprensa nos auxiliará com essas informações à sociedade. Excelência, o que estava mais armazenado ali? Processos de que varas, assim, no sentido de, eram mais casos emblemáticos, eram casos que já não tinham mais tanta relevância? Não, Álvaro, eram todos os processos arquivados da Grande Vitória, das comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Fundamentalmente, os processos já extintos, já terminados, já colocados no arquivo. Mesmo estes, tinham uma parte que já estava digitalizada e que, portanto, seriam levados ao descarte. A estrutura lá também era do Tribunal de Justiça ou era alugada? A estrutura é alugada, nós temos alvará válido do Corpo de Bombeiros, fizemos revisões de manutenção elétrica do imóvel, estava em dia, tanto é que o alvará é válido.
o proprietário do imóvel tinha seguro do local. A gente não tem informação detalhada agora quanto à apólice, né, da cobertura da apólice, mas eu posso garantir que o imóvel também estava segurado. Foram perdidos documentos históricos. O tribunal tem algum outro backup de materiais físicos que poderiam representar algum valor histórico relevante e que estariam lá dentro? A gente tem a convicção de alguns processos mais relevantes estão preservados, porque nós tivemos o cuidado logo em decorrência de nós termos um departamento de memória, né? A gente tem esses processos preservados, sim, mas eu não tenho o quantitativo dos outros processos mais antigos que foram perdidos com incêndio. O que eu posso lhe garantir é que há normas do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo que estabelecem os prazos de guarda e armazenamento desses processos. Então, na medida em que vão se vencendo os prazos, os processos vêm sendo descartados, até por uma questão de economia, porque eles ocupam espaço de armazenamento. Junto com o processo de descarte, também veio a tecnologia da digitalização. Então, uma parte significativa do arquivo está preservada em razão dessas ações do Tribunal de Justiça. Excelência, em outubro, né, nós dissemos aqui que a Gazeta fez uma reportagem falando sobre a condição daquele espaço. O senhor disse que essa gestão atual assumiu em novembro, né, e a partir de dezembro já começou a fazer ações ali para recuperar e reorganizar esse arquivo. O que é que foi feito ali para também melhorar as condições de armazenamento? Chegou a ser feita alguma reforma estrutural ali, uma manutenção para evitar que esses riscos de incêndio acontecessem, que o mofo que foi relatado, as pragas que estavam lá fossem retiradas? Não só essa gestão, mas todas as gestões anteriores do Tribunal de Justiça vêm com empenho, com determinação, a cada dia, a cada mês, a cada ano, reorganizando a administração. Esse é um processo contínuo de aprimoramento do serviço público. De dezembro para cá, nós fizemos vários multirões de organização. O arquivo estava todo separado do depósito de materiais. Os materiais estavam todos separados por prestabilidade deles, estavam todos formados, agrupados pelo tipo de material, cadeiras com cadeiras, armários com os armários, prateleiras com prateleiras, estavam todos avaliados, todos já sendo submetidos à alienação por leilão público. Enfim, nós tivemos mutirão de limpeza, eliminamos o mofo, fizemos revisão nas instalações elétricas, tudo estava rigorosamente arrumado. Até por conta disso, você precisa ver aqui, Álvaro, a desolação dos nossos servidores. Os que estão aqui do Tribunal de Justiça e os terceirizados estão me relatando, poxa, tem uma vida nossa aqui arrumando isso, organizando isso, e estão com lágrimas nos olhos vendo as coisas perdidas. É uma cena triste, de todo lamentável, mas que nós vamos enfrentar com altivez e tranquilizando a população capixaba quanto à minimização dessas perdas em decorrência do trabalho prévio que fizemos na organização do serviço. Alguma hipótese sobre o que pode ter provocado esse incêndio e inclusive especulações de que pode ser um incêndio criminoso? Como é que os senhores estão trabalhando com isso? Não, é natural que após um evento dessa magnitude hajam as investigações. O Corpo de Bombeiros, sempre que atua, debelando um caso de incêndio, ele faz as investigações acerca das causas do incêndio. Somado a isso, nós temos todo o ambiente aqui monitorado por um circuito de câmaras bastante robusto. Nós incrementamos esse circuito com a instalação de mais 20 câmaras nos últimos meses e o servidor que tem essas imagens guardadas já foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil junto com o boletim de ocorrência que o Tribunal de Justiça registrou, para que as apurações sejam feitas, mas não há nenhuma especulação de qualquer natureza ainda quanto à origem do incêndio. Nós devemos ter a prudência necessária para que as investigações nos apontem essas causas,
para que a gente possa também prestar mais esse esclarecimento à sociedade. O servidor, e aí só fazendo um esclarecimento aqui para o nosso ouvinte, nós estamos falando do servidor de armazenamento de imagens, não de um funcionário público, mas um servidor tecnológico, né, um computador. Exato. Esse servidor ele ficava no local desse galpão ou ele ficava num outro ponto em que, enfim, poupou ele desse fogo? Nós temos aqui nesta estrutura, além do depósito do galpão que foi incendiado, mais 2 outros galpões, instalações para funcionários, escritórios, nós temos banheiros, nós temos e o local em que o servidor estava guardado para o armazenamento das imagens está tudo preservado. Nós temos anexo aqui um outro galpão com todo o nosso material ainda servível, que está sendo distribuído, e isso está tudo preservado. O que perdemos, lamentavelmente, foram materiais inservíveis, recolhidos, e arquivo de processos físicos, em papel, né? O restante do material está todo preservado, inclusive os escritórios, inclusive os nossos computadores, está tudo preservado aqui. Tinha algum servidor no local? Foram servidores que acionaram bombeiros ou foi a população? Eu recebi a notícia bem cedo por WhatsApp, então de pessoas que já estavam chegando para trabalhar aqui, né? Eles entrariam no serviço às 7 horas da manhã e já nos noticiaram o incêndio. Eles estavam chegando e, lamentavelmente, se depararam com o incêndio, e aí vim eu para cá com toda a nossa equipe, a secretária de Infraestrutura, Tatiana, o subsecretário-geral Lourenço, a coronel Laisa, que é da nossa Segurança Institucional, o tenente-coronel Gustavo Homem, que é da nossa assessoria militar, e toda a nossa equipe, o Rafael, que proporcionou essa conversa nossa com vocês da imprensa, para que a gente prestasse à sociedade esses esclarecimentos. Enfim, o tribunal veio com sua estrutura administrativa para cá para acompanhar os fatos. Felizmente, nós temos essa constatação de que não houve vítimas, né? Vidas estão preservadas, não houve destruição de materiais ainda servíveis, não houve destruição dos nossos escritórios aqui, das nossas repartições onde as pessoas trabalham. Enfim, infelizmente a perda ali é material, mas ela é diminuta em razão de serem materiais que já não serviam mais ao funcionamento da justiça. Excelência, a gente vai caminhar para o final da nossa entrevista. Eu gostaria só de pedir uma última fala do senhor sobre como então que a Justiça do Espírito Santo, né, o tribunal, se posiciona diante da sociedade a partir desse fato. O que vocês dizem para as pessoas, então, diante dessa perda? Eu quero tranquilizar a sociedade capixaba quanto à manutenção total do serviço da Justiça, nada será interrompido e nós procuraremos, com todos os nossos esforços, mitigar qualquer perda que um cidadão capixaba possa sofrer em decorrência desse incidente. Eu imagino que, em razão da natureza dos processos perdidos, físicos, que ainda não estavam digitalizados, por já estarem no arquivo há muito tempo, nós não teremos consequências mais gravosas, embora, repita, o episódio seja de todo lamentável. E agradeço muito a você, Álvaro, à CBN, aos ouvintes da CBN e à imprensa por estarem aqui nos ajudando a prestar esses esclarecimentos à sociedade, repetindo que fique tranquila, porque os serviços da Justiça não serão descontinuados. Anselmo Lag Laranja, que é juiz de direito, secretário-geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, falou ao vivo aqui na CBN Vitória, então, sobre esse episódio desse incêndio que destruiu o galpão do arquivo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo hoje pela manhã. Muito obrigado, Excelência. Obrigado a você, um abraço e um bom dia.